Olá, começa agora mais uma entrevista da série especial com os senadores eleitos em outubro de 2010. E o nosso convidado para esta conversa é o senador eleito pelo PT do Acre, Jorge Viana. Ele nasceu em Rio Branco, no Acre, em 1959. É formado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília. Já foi prefeito de Rio Branco e 2 vezes governador do Acre. Em outubro, Jorge Ney Viana Macedo Neves foi eleito com mais de 205 mil votos, o que é uma votação muito expressiva para um estado pequeno como o Acre, não é, senador? Um recorde. Sem dúvidas. Muito obrigada por essa conversa. Queria que o senhor começasse apresentando sua história de vida, sua história familiar, sua relação com a política, como nasceu. Como chegar nos 205 mil votos no Acre, né? Que tem uma população de 700 e poucos mil habitantes, não é fácil. Mas, de fato, é um privilégio enorme estar aqui, poder estar nessa série especial. E a minha vida é uma vida como boa parte dos brasileiros, né? Eu nasci numa cidade pequena, que é Rio Branco, muito pequena. Fui criado na rua, andando só de short, descalço, sem camisa. Naquela época, não faz tanto tempo, mas o Acre vivia muito isolado. Minha mãe era a nossa indústria, porque não tinha praticamente roupas, assim, lojas de vender roupas em Rio Branco, e minha mãe é que era costureira, comprava tecidos nas lojas pernambucanas e fazia as nossas roupas, né? A gente ela não só para nós, para a família toda, mas para vizinhos, porque quem tinha o ofício de costurar, como minha mãe, era muito solicitado. Então eu fui criado assim solto, livre, leve e solto em Rio Branco, e uma cidade muito bacana, muito especial, que depois eu tive o privilégio de virar prefeito, depois de virar governador do estado, mas foi uma trajetória dura, porque meu pai era funcionário público, minha mãe também. Nós éramos 4 irmãos, né? Agora somos só 3. Eu, o Tião, que agora é governador do Acre, foi senador aqui por 12 anos, a minha irmã Silvia. E a gente morava numa casa muito pequena, que meu pai demorou 20 anos fazendo e não tinha nem reboco. E a gente dormia nos colchõezinhos assim de capim, né? E meu pai sempre foi muito aberto às pessoas, e às vezes à noite, de madrugada, chegavam os amigos, colonheiros, as pessoas que vinham dos lugares distantes, e ele tirava a gente, botava 2 num colchãozinho, sobrava 2 colchões para pôr aquela pessoa cansada para dormir na nossa casa. Então foi uma vida simples, dura, difícil da minha família, e de alguma maneira a gente viveu muitas etapas nessa vida até chegar hoje. O senhor lembrou bem, não só o senhor, como o ex-senador Tião Viana, hoje governador do Acre, praticamente num rodízio de irmãos. O senhor veio para cá, ele foi para lá. Os dois se tornaram grandes nomes do cenário político acreano. Como é que começa essa relação com política? Olha, começa já com meu pai, com meu avô. Meu avô militava na política, o pai do meu pai. E eu lembro que meu pai conta até hoje, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, estão com a gente. Que teve ano que meu avô foi transferido 5 vezes. O Acre, muito pequenininho, tinha lugares, ele era escrivão de polícia, e por conta das posições políticas, o pessoal que estava no poder mandava 1 hora para um lugar. Quando ele acabava de chegar com a família, ele tinha uma família grande, meu avô, chegou a ter 9 filhos, né? E aí quando chegava lá, que estava se organizando, ele dizia: não, você já está transferido para um outro seringal, no meio da floresta, com pequenas vilinhas, na margem dos pequenos rios. E foi uma vida dura. Meu pai cedo nasceu em Brasileia, no Alto Acre, e depois foi para Rio Branco, desconhecido, foi trabalhar no censo agropecuário, e quando foi fazer o censo, ele foi recenseador, ele visitou as casas, viu a pobreza, viu a miséria que o povo vivia, meu pai, o Hilde Viana, e depois resolveu ser candidato a vereador. E ele não era conhecido, então ele pegou um megafone, daqueles com muitas pilhas, e ele saía na rua, porque ninguém conhecia para abrir a porta para ele entrar, e ele falava do lado de fora: olha, eu sou o Dico Viana, eu sou candidato a vereador, se você não tiver candidato, vote e tal. E foi eleito vereador, depois foi eleito deputado estadual 3 vezes, depois 2 vezes deputado federal. Aí vai dizer: então vem daí que você e o Tião viraram político? Uma tradição política. Mas o meu pai sempre atuou em partidos, apesar dele ser para mim, um exemplo, uma referência, ele atuou em partidos tidos como conservadores. E ele sempre empurrou eu e o Tião, ainda a gente estudante, para o movimento estudantil, para ler, para ser crítico. Então, ele separou eu e o Tião da trajetória política dele, nos deu liberdade. E aí, no movimento estudantil, eu e o Tião, ele no Pará e eu aqui em Brasília, nós
atuamos muito no PT, no surgimento do PT desde o começo, no movimento estudantil, na luta pelas diretas. A gente se envolveu diretamente, eu como estudante, o Tião também. E aí depois o papai, o Wilde Viana, foi o que mais estimulou a gente a entrar na política. Entrou primeiro eu, como candidato ao governo em 90, e em 94 o Tião disputou o Senado e o governo do Acre perdeu, e a gente entrou na política disputando logo o governo. Eu, em 90, fui para o segundo turno, foi a primeira vez que o PT disputou o segundo turno no Brasil, e o Tião, em 94, não foi para o segundo turno, mas criou a base para uma carreira muito bonita que agora o levou a ser governador do Acre. O senhor lembrou aí a trajetória, o senhor foi o primeiro candidato do PT ao governo que conseguia chegar ao segundo turno, mas essa também não foi a única ação pioneira desse grupo do Acre para o resto do país e até para o mundo. Chico Mendes, Marina Silva, Tião Viana, Jorge Viana, de alguma forma formaram a sociedade que pouco discutia a Amazônia nos termos ambientalistas como a gente discute hoje, para um novo paradigma, não é isso? Como é que foi essa relação com Chico Mendes, com Marina Silva e com esse novo conceito? Primeiro, nós tivemos o privilégio de viver, eu particularmente, o Tião, a Marina, o ex-governador Binho, o que a gente chama de um grupo de políticos e muitas outras pessoas do PT no Acre, de viver uma fase de lutar para que a gente tivesse liberdade no nosso país, conquistasse a democracia, que é uma conquista nossa. E eu sou muito feliz de ter vivido essa fase como estudante, depois como técnico e depois como militante político. E como engenheiro florestal, pois essa questão é intimamente ligada. Eu sou engenheiro florestal. A partir daí, a gente teve um contato e a sorte também de viver um outro período, que é de ter a convivência com Chico Mendes, né? Eu, recém-formado ainda aqui na UNB, lá na UNB nós fizemos o primeiro encontro dos povos da floresta, um encontro nacional dos seringueiros. E o Chico Mendes ali, eu tive uma relação primeira com ele, eu estudante de engenharia florestal, acriano, e ele, um acriano, tentando estabelecer na agenda do país a preocupação com o meio ambiente. E quando eu formei logo em seguida, eu fui ser um discípulo. Fui ser um dos seguidores, eu trabalhava numa fundação de tecnologia chamada Funtac, instituí lá, junto com meus colegas, Gilberto Siqueira e outros, uma luta para que a gente pudesse ter uma economia florestal na Amazônia. Porque naquela época, as pessoas queriam o seguinte, queriam transformar a Amazônia, queriam tirar a floresta, queriam tirar a população tradicional e por outra coisa, queriam olhar a terra da Amazônia como um espaço a ser ocupado. Eu achava aquilo um erro, porque a maior riqueza da Amazônia não é a terra. A maior riqueza da Amazônia é o que está acima da terra, o que está abaixo dela, o que está compondo, que é a nossa biodiversidade, que é a história do nosso povo, a nossa cultura. E esse grupo do Acre político se pegou nisso, se pegou nos ideais de Chico Mendes, se pegou na defesa dessa riqueza que hoje já tem um grupo muito grande no Brasil inteiro defendendo. E naquela época foi duro, porque no final dos anos 80, aliás, o Chico Mendes morreu, foi assassinado por fazer a defesa que hoje se faz. Então o crime dele, qual foi para ele ser assassinado? É que era a língua dele, era a fala dele, era as plataformas dele. E ele foi covardemente assassinado, a gente ficou chocado no dia 22 de dezembro de 1988, para mim foi um dia terrível. Eu passei a noite dirigindo um carro de Rio Branco a Chapuri, porque a gente era muito próximo, a gente tinha trabalhado muito próximo, e fui lá chorar com todos os meus amigos e amigas de Chapuri, a morte dele. O Lula esteve lá, e dali o Brasil descobriu que no Acre tinha um grupo pensando diferente, e nós, de alguma maneira, não que sejamos herdeiros de Chico Mendes, porque eu acho que não tem herança. O Chico Mendes, a herança, todos do mundo devem levar em conta o que ele defendia. Mas eu, Marina, Tião, Binho e tantos outros, muitos outros dos movimentos sociais, assumimos um compromisso de vida de defender aqueles ideais, onde tivéssemos. E trouxemos esses ideais para dentro do PT, para a luta política, para o governo, para a prefeitura e, graças a Deus, para os mandatos. Isso mudou a vida do povo do Acre e a história do Acre e, de alguma maneira, ajudou a mudar o Brasil. Nós vamos dar um pequeno intervalo. No próximo bloco, o senador Jorge Viana fala sobre a atuação dele como governador e sobre o slogan O Governo da Floresta. Até já.